Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos aqui com Amor na Polis para mais uma live. Hoje nós vamos entrevistar a Camila Oliveira. Camila Oliveira é arte educadora, faz um trabalho belíssimo com a questão da acessibilidade e vamos falar de acessibilidade, vamos falar de autismo, vamos falar de capacitismo. Então hoje esse é o tema da nossa live. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. Opa! Botei a mão aqui errado. Vamos ver. Pronto. Aqui. Pronto. Olá! Então, a Amaivos, a Contém Amor.amaivos, é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor, questão do amor e dos direitos humanos. A Contém Amor oferece gratuitamente orientações culturais, espirituais e sociais online e promove o diálogo intercrenças entre diferentes culturas também, etnias, pautados no amor. Então acessa lá a plataforma, tem um conteúdo muito bacana lá. A gente tem vários colunistas, Maurinho Ventura, enfim, tem muitos colunistas lá, Bernardo Sorge. Então vale a pena vocês entrarem na nossa plataforma. Hoje nós vamos entrevistar a arte educadora. Eu vou ler para vocês aqui o currículo dela, hein? Olha, atenção. Ela é Camila Oliveira. Camila Oliveira é artista, educadora, mestre em estudos contemporâneos das artes pela UF, especialista em arte e filosofia pela PUC-Rio e formada em artes visuais pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente do curso de Psicologia da Faculdade Maria Tereza e coordenadora de educação do Museu do Amanhã. E desde 2012 ela elabora projetos de arte, educação, acessibilidade e programas de formação em mediação cultural. E a Camila já está aí com a gente. Vamos pedir para a Camila subir. Vem cá, Camila, vamos ver. Ela já estava aqui online. Oi, Cristiane Cavalcante, Ellen Santana, Ana Rodite, Albuquerque, CMF. Vamos lá ver se a nossa convidada já está aqui. Opa, ela ainda não está aqui. Vou dar um oizinho para ela. Acho que ela caiu, gente. Tudo bem com vocês? E aí? Deixa eu dar um oi aqui para Camila. Ela estava na hora que eu comecei a falar e aí caiu. Oi, Marília querida, tudo bom? Estou aqui falando com a nossa convidada. Ela estava aqui. Ela aqui chegou. Vamos ver. Camila entrou, Camila de Oliveira. Vem para a nossa live. Sim. Vamos lá. Daqui a pouco ela já está se conectando aqui, gente. Oi, Camila. Olá. Ei, tudo bom? Tudo Seja bom? muito bem-vinda. Tava lá te chamando, te perdi. Eu falei, não, ela entrou, saiu, agora está de volta. Seja muito bem-vinda, Camila. Eu estava aqui falando um pouco para as pessoas que já estão aí nos assistindo do seu currículo e dizendo que hoje o programa Amor na Polis, que é o Amor na Cidade, entrevista a arte educadora Camila Oliveira. Tudo bom, Camila? Tudo bem, boa noite. Boa noite, querida. Fala um pouco pra gente aí do seu trabalho. Eu sei que você começou fazendo um trabalho, esse trabalho que você desenvolveu e acabou levando para o Museu da Manhã também. Você começou lá no CCBB, é isso? Você me contou um pouco. Fala um pouco pra gente dessa sua trajetória. Falo. Assim, eu acho que primeiro é importante dizer, eu gosto muito de reforçar isso, a minha formação, porque foi a partir dessa compreensão da arte que esse trabalho da educação em espaços culturais começou a acontecer.
Então, entendendo que a arte ela tem essa, principalmente a arte contemporânea, que tem uma relação social muito latente, e a partir do momento que eu entro no espaço cultural, como você disse, o CCBB, cheguei a trabalhar em outros lugares antes, mas o CCBB de fato foi um marco, de pensar as exposições de arte, como a gente considera o público diante dessas exposições. Então, esse meu trabalho de educação, ele começa, na verdade, olhando para as pessoas. Né? A gente primeiro precisa considerar o público e entender que relações esse público estabelece com aquele conteúdo que ele entra em contato. E que muitas vezes esses conteúdos que estão sendo oferecidos, enfim, sendo expostos numa galeria, no museu, num centro cultural, eles ainda estão delimitados por condições, sejam capacitistas, racistas, enfim, por diferentes condições que não são só condições que partem de um estrito conteúdo, né? Ou no caso de uma exposição de arte, só da arte. A arte, ela é uma dimensão, mas ela está envolvida de estruturas que não necessariamente dizem respeito a ela em si, a experiência de estar com a arte. Então, esse meu trabalho de educação, ele começou olhando para as pessoas e como elas se relacionam com esses conteúdos. E quando a gente fala de pessoas na relação de um centro cultural e na relação de um museu, a gente precisa considerar a diversidade dos públicos. Então, de antemão, eu já comecei a perceber que as estruturas que a gente ainda desenvolve são estruturas que estão vinculadas a essas dimensões capacitistas, né, que não consideram uma diversidade dos corpos, uma diversidade de experiência, uma diversidade de contato com aquele conteúdo em específico. Então, eu comecei no CCBB um trabalho junto com outros educadores, e aí especifico uma das educadoras que fez muita diferença no meu processo de formação, que foi a Camila Alves. A Camila foi uma educadora que eu a conheci no CCBB, é uma educadora cega, e a presença da Camila era uma presença extremamente política, porque não tinha a ver só com a gente planejar uma ação voltada para determinado público com deficiência, mas de pensar a deficiência de uma maneira muito mais amplificada e muito mais aberta do que restrita a uma pessoa cega que poderia falar por todas as outras. Isso não existe. A deficiência, esse entendimento de deficiência, ele é muito mais amplo do que necessariamente a gente olhar só para um corpo. A gente está falando dessa diversidade. Então, mesmo assim, essa presença produziu o entendimento da diferença e a necessidade de olharmos para a diferença e não negarmos a diferença ou desconsiderarmos a diferença na hora de se relacionar com determinado conteúdo. Então, tentando resumir um pouquinho isso, tem a ver com esse processo. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque a gente vive num mundo que ele tem muita informação e muitos conceitos, e nem todo mundo entende os conceitos, né? Você fala um conceito, a pessoa vai tateando, achando que ele é uma coisa e ele é outra. Então, você falou alguns deles, né? Você falou de capacitismo, você falou de diversidade, você falou de não generalização de categorias de pessoas, né? Você deu o exemplo dessa pessoa cega, né? Então ela tinha digamos, essa verticalidade, mas a gente não pode considerar que ela represente todas as outras pessoas que têm essa questão da visão ou não tem a visão. Então, assim, você podia explicar de forma bem tranquila, rápida, para o público que está aqui falando com a gente, o que é capacitismo e de que a gente é um conceito novo, é um conceito velho, está sendo resgatado agora por quê, enfim, do que se trata, né? Porque, por exemplo, a Regina Casé fez um vídeo na semana passada, retrasada, com a filha dela, falando sobre a questão do capacitismo. Eu achei muito legal o vídeo, até reproduzi na minha rede social. Mas ela não explica o que é capacitismo.
né? Então a gente não fica sabendo muito o que que é. Ela fala, olha, o que que não é para fazer com as pessoas e tal, né? Então, Sim. assim, o que é capacitismo, de quando é isso e por que que isso está presente agora nas nossas vidas? Vou tentar ser o mais sucinta possível, porque de fato é um termo muito complexo e relativamente novo, no sentido de estar tão evidente assim como a gente está vendo, por exemplo, a Regina Casé falando disso, né? Então ele tem se tornado evidente há relativamente pouco tempo. O capacitismo se a gente puder resumir, assim como o racismo tá para as pessoas negras, o capacitismo ele tá para as pessoas com deficiência. É o que marca, é um preconceito que marca socialmente certos corpos como mais capazes do que os outros. Então a gente fala de um entendimento da corponormatividade, de quebrar essa noção de que essa normatividade ela cria uma opressão para esses corpos com deficiência. Então, o capacitismo, resumidamente, ele é esse entendimento de preconceito a esses corpos, a essas existências que não estão dentro dessa corponormatividade compulsória que a gente entende estruturalmente. Por isso que hoje a Quer gente dizer que tem. não existiria nesse conceito nenhum corpo deficiente, né? Todos os corpos seriam corpos e suas, é, digamos, e suas expressões, né? Na, Então, na verdade, existe o corpo deficiente, mas ele é oprimido. Isso Ele não não é. é ele não é um corpo reconhecido enquanto um corpo apto, um corpo capaz. Quando a gente fala de uma estrutura capacitista, ela reconhece que o corpo com deficiência é um corpo menor. Então, não é que ela ignore que tem essa existência. Ela, na verdade, ela afirma essa existência como algo menor, algo que não é capaz. e aí, quer dizer, e isso se apresentou agora, quer dizer, começaram a falar, criaram esse termo capacitismo agora. Ele leva. Qual é o objetivo? Assim, não sei se essa é uma pergunta que cabe, mas enfim, qual é o objetivo de você criar um termo que diminui o outro num momento em que a gente, digamos, que a humanidade avançou tanto para uma compreensão, a própria ciência, enfim, para uma compreensão para além dessas diminuições todas, né? Porque quando a gente fala do racismo, a gente sabe que é um resquício lá de trás, né? Esse troço vem se arrastando aí há séculos, né? Então, lá século XVIII, XIX e tal, e vem se arrastando. Então, o que faz com que uma sociedade no século XXI crie ou deixe aparecer, né, ser criado um termo desse e comece a usar isso? Isso que você falou é muito interessante porque o capacitismo, ele também vem, porque não é o termo em si, mas o que o termo evidencia. Então, o que o termo evidencia vem de muitos anos, né, de séculos, porque é esse entendimento do corpo com deficiência incapaz. Então, quando existe surge esse termo, ele surge no sentido de evidenciar uma dor muito marcada e absolutamente estrutural, que nem sequer tinha essa noção evidenciada, né? Essa dor evidenciada, porque estruturalmente e assim como o capacitismo coloca, essa existência ela é diminuída. Então, por ser diminuída, inclusive essa dor não é reconhecida no seu lugar devido. Então, por exemplo, a gente vai entendendo a deficiência, e aí também é muito capacitista, né, dentro dessa estrutura, é reconhecer a pessoa com deficiência ou como herói, que se supera enquanto habilidades, enquanto suas capacidades, no sentido de que essa superação tem a ver com superar a si mesma, né? Uma capacidade que é dela, que não é desassociada dela, e o que é muito esquisito e muito cruel. Ou ela é vista como esse herói que superou a sua própria deficiência, o que é muito esquisito, ou ela é vista como coitada, tadinha, não vai conseguir nada na vida, imagina como ela vai viver, com quem que ela pode contar, como se essa pessoa não fosse capaz, né? Então, essa questão do capacitismo, por mais que o termo
ele seja relativamente novo, na verdade ele evidencia um problema que é de séculos, que não vem de agora, de como a gente olha para essas pessoas. E isso tem um pouco a ver também com uma ideia lá de trás, né, que vem, eu acho que da Grécia. Eu vou ter que entrevistar um filósofo, uma filósofa aqui para isso, né? Mas aquela coisa dos corpos perfeitos, né? Então, aquele corpo não é perfeito, né? Então, falta algo nele para alcançar a perfeição. Só que a gente sabe que a perfeição, ou essa ideia de perfeição, ela vai mudando ao longo da, dos séculos, né? Dos Sim. milênios, enfim, ela vai caminhando. Até, e os corpos caminham com isso, né? Ao lado disso. Assim. Então a gente vê que hoje em dia corpos perfeitos para um determinado grupo é um corpo malhado, é um corpo todo, né, trabalhado, com uma musculatura mais risa, uma coisa maior. Em algum outro momento foi um corpo mais esquálido, né? Um corpo todo longilíneo, enfim. Então a gente sabe que a ideia de corpo é também uma ideia, é uma noção, um conceito que ele é cultural, né? E nesse sentido ele entra direto aí na tua área de atuação. Né? E aí, Camila, você falou também da questão da diversidade e falou da arte e educação. E vamos falar um pouquinho como é o tema da nossa live, né? A questão da acessibilidade, não é? Porque acessibilidade é um outro conceito, é diferente, né? Ele quer dizer o seguinte: todo mundo tem que conseguir chegar, vamos nos restringir aqui ao equipamento cultural, né? Sim, tem sim. que conseguir chegar, tem que conseguir acessar isso. E você falava desse público consumindo arte, digamos, ou cultura, ou enfim, memória, ou ciência, que é o caso do Museu da Manhã, que você trabalha, né? Então, eu queria que você falasse um pouco essa questão da acessibilidade, né? E como um recorte, assim, né, de amor, dessa amorosidade da plataforma Contém Amor, né? De uma cidade amorosa. Né? Sim, sim. O amor realmente ele é muito importante dentro dessa lógica, porque o amor ele está diretamente ligado ao afeto. E o afeto, ele também, em determinados níveis, está ligado às subjetividades. Então, quando a gente fala do que é subjetivo e das existências, a gente fala necessariamente de seres subjetivos. E quando a gente fala de acessibilidade, e tudo isso que a gente falou agora sobre o capacitismo e tudo mais, ele se conecta diretamente com a acessibilidade, porque a acessibilidade é considerar essas subjetividades e essas especificidades múltiplas, corporais ou cognitivas, enfim, essas multiplicidades. Então, na acessibilidade, e aí, de fato, precisando fazer esse recorte muito específico dos centros culturais, dos museus, enfim, hoje a gente tem legislações que garantem ou visam garantir esse acesso. Qual é a questão disso? Essa acessibilidade legal, né, que é pautada nas leis, que é pautada numa ordem mais burocrática, ela ainda é muito vinculada à informação e o acesso à informação. Então, por exemplo, nos espaços culturais, quando se fala de acessibilidade, a gente geralmente vê um movimento de vamos produzir audiodescrição, vamos produzir maquetes táteis, vamos produzir videolibras. Como se isso fosse restritamente a solução de acessibilidade desse campo. E não é. Isso é uma parte da acessibilidade. Então, quando a gente fala de afeto, a gente fala de subjetividade. Quando eu considero manuais técnicos ou normas técnicas para fazer essa acessibilidade acontecer, eu desconsidero essa subjetividade porque eu criei um padrão. E o padrão necessariamente está vinculado a ser objetivo, que desconsidera essa relação, né, de estar com o outro. Então, qual é a grande importância da educação nesses espaços para a acessibilidade ou vice-versa? Que com a educação a gente começa a entender que essa subjetividade ela necessita de atenção. Né? Atenção a esses corpos, atenção a essas subjetividades. Como foi o início da minha fala quando eu falei sobre a Camila ela evidenciou uma atenção
que não necessariamente era ligado diretamente a ela, mas diretamente a uma acessibilidade maior como política, e não como algo estrito, direcionado para que, de novo, a gente criasse outros padrões e outros manuais. Então, no caso do Museu do Amanhã, eu entrei lá em 2018, em maio de 2018, e eu entrei, foi muito impressionante assim, meu processo de entrada no museu, porque eu fui chamada, meu contrato tinha acabado no CCBB, a gente lá trabalhava por edital, o edital foi encerrado em abril, e em abril eu fiz a entrevista para o Museu do Amanhã e comecei em maio. E foi muito interessante que nessa entrevista me fizeram a seguinte colocação: olha, a gente está precisando de uma pessoa que seja da área de educação, que pense educação, uma mediação das ações, mas para o atendimento, porque a gente está entendendo que o atendimento está muito mecânico e a gente precisa transformar esse atendimento. Então, eu entrei no museu como coordenadora de atendimento. Então, primeiro aconteceu um processo de formação dessas pessoas que estavam no atendimento, para que elas considerassem uma outra forma de atender, que não era uma forma mecânica, mas uma forma de atenção a quem chegava, a esse visitante. E eles começaram a perceber que realmente era muito diferente do que você só dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas entender necessidades que eram extremamente específicas. Então, por exemplo, o museu ele oferece cadeira de rodas para quem tem mobilidade reduzida ou quem tem alguma questão específica de mobilidade. Esse oferecimento da cadeira de rodas, por exemplo, muitos se sentiam desconfortáveis. Porque na hora que você oferecia para essas pessoas inicialmente, a forma como você oferecia dizia respeito a como você entendia a acessibilidade. Então, você sentia vergonha, você achava que podia ofender a pessoa por oferecer uma cadeira de rodas. E oferecer não é uma ofensa, dependendo da forma como você faça, sem criar esse aspecto julgador, né? Mas um aspecto de, olha, talvez isso seja importante para você. Você se interessa, perguntar para a pessoa, né? Não achar que ela é necessariamente limitada, porque não se trata disso. Então, logo depois, assim, eu fiquei no atendimento durante alguns meses e no final de 2018 eu passei para a área diretamente para a área de educação. E aí, nesse processo que eu entrei para a área de educação, a gente começou a pensar atendimentos para pessoas com autismo ou deficiências cognitivas ou alguma outra deficiência psicossocial. Por quê? Exatamente como eu comecei falando, esse entendimento de que a acessibilidade é placa-pátio, audioguia, videolibras, tem um gap ainda muito grande nas instituições culturais, que é o atendimento para pessoas que têm alguma deficiência cognitiva ou alguma deficiência psicossocial. Por quê? A norma, ela é padronizadora e é muito difícil você padronizar a cognição, porque são muitos níveis, né? Não que as sensorialidades não tenham muitos níveis, e esse é o ponto. Porque quando a gente fala de uma pessoa cega, a gente desconsidera que existem níveis de experiência e fruição daquilo. Mas já foi padronizado, já foi criado normativas que fazem com que essa pessoa se aproxime daquilo ou não. E para as deficiências cognitivas, isso ainda é muito abstrato. Então, a gente começou esse processo lá no museu, né, de pensar essas visitas para pessoas com autismo. Camila, você tem aqui vários admiradores, tá? Então, tem um monte de gente aqui, olha. Érica Zilli entrou, bom, aqui depois B. Capque entrou, aí Bacop, eu acho. É a Bárbara. Muito. Ficou aqui, essa pessoa sua fã, a Camila, Coraçõezinhos, Carter Andrade, alguém falou estamos aqui. Em algum momento eu li uma pessoa falar afetar e ser afetado, o afeto é transformador, pura admiração por essa moça. Então temos aqui um monte de admiradores seus, vários admiradores e admiradoras de Camila Oliveira. Eu vou falar aqui com vocês, a gente está aqui na Contém Amor Amai-vos, que é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados a amor e a direitos humanos. E a Contém Amor oferece também, gratuitamente, orientações culturais, espirituais e sociais online. E promove o diálogo entre diferentes culturas, crenças, etnias, pautados no amor. E aí eu vou perguntar para você assim, Camila, como é
essa questão, porque a gente está no meio de uma pandemia, voltando, algumas instituições voltando, aí voltam, param, né, reavalia, porque acontecem casos, né, que ninguém queria que acontecesse, aí para, volta tudo de novo, enfim. E a gente está falando desse mundo online. E na educação, a gente sabe que isso é um problema, né, principalmente para crianças, que é essa coisa da tela chata. Né? Na verdade, você está interagindo com uma tela chata, né? Uma tela plana. E alguns grupos de WhatsApp, por exemplo, que eu pertenço, frequento, enfim, sempre tem alguém pedindo para fazer aquela descrição, né? Quando bota os cardzinhos lá, porque que tem uma baixa visão, enfim. E sempre tem alguém que esquece de fazer aquilo, e sempre tem alguém que fala, não, enfim. A gente tem todo tipo de reação na sociedade, né? Pessoas que acham que não tem que ficar descrevendo, né? E agora a gente já tem até uma possibilidade, que é um programinha, um recurso, em que você coloca e ele lê para você, para a pessoa que tem algum tipo de necessidade, né? E ele supre essa necessidade. Para além do ser humano, que é muito impaciente com essas questões, né? A pandemia melhorou a consciência das pessoas sobre todas essas questões, ou piorou, ou é indiferente, assim? Como é que você está enxergando esse mundo? É uma boa pergunta, porque, ao meu ver, principalmente no início da pandemia, a pandemia gerou utopia. Porque essa é uma utopia do desejo de sermos mais empáticos, de sermos mais colaborativos, cooperativos. Mas, ao longo da pandemia, a gente foi percebendo a distopia disso, porque é muito difícil uma sociedade que tem estruturas tão complexas, em 7 meses, se transformar a ponto de termos práticas mais empáticas, no sentido de criar uma grande onda de transformação. Eu acho que, em alguns níveis, sim, a gente conseguiu fazer isso, e a gente tem alguns exemplos dessas transformações, e muito vinculada à educação. Vários professores que, mesmo sem recurso, criaram recurso para chegar a essa acessibilidade, a essa utopia, né, para realizar essa utopia da empatia e da aproximação e do cuidado com os outros. Então, eu acho que sim, em alguma medida sim, mas eu acho que em muito pouco tempo a gente criou uma utopia e uma distopia. Mas, da mesma forma como somos complexos, a gente tem ainda uma perspectiva da esperança. Por mais que exista essa distopia, a gente é esperançoso. Essa é uma característica intrínseca também da educação. Então, eu acho que em algum nível a gente conseguiu atingir novos meios. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é coordenadora pedagógica de uma escola aqui do Rio, e ela me relatou uma situação de uma criança que é autista na escola, e essa criança, ela teve um processo de desenvolvimento muito maior durante a pandemia, porque ela tinha questões sociais tão complexas que, no momento que ela precisou fazer um ensino remoto, né, que ela pôde fazer um ensino remoto, ela conseguiu blindar um pouco dessa relação social e realmente desenvolveu outros quesitos. Isso não significa que, ok, agora a solução para ela é ensino remoto. Não, porque de forma nenhuma ela não tem que desenvolver a parte social, ela precisa desenvolver a parte social. Se ela tem uma dificuldade, era isso que estava sendo trabalhado na escola. Entretanto, esse ensino remoto, que ele não é o ideal, mas ele propõe e produz outras especificidades, né, e outras possibilidades, fez com que ela pudesse desenvolver outras áreas que até então não estavam com um desenvolvimento apropriado para aquela faixa etária, para aquela série que ela se inseria. Então, existe sempre pelo menos mais de um lado.
Então, quando a gente fala da pandemia, logicamente trouxe muita desigualdade, muitas distorções, enfim, mas ao mesmo tempo tiveram avanços importantes, né? Avanços de relação tecnológica importantes. Porque a gente vive também, para além da pandemia, a gente vive tempos que eles são tempos disruptivos, né? Então você também tem que lidar com mais essa camada, né, de realidade nos tempos atuais. Você estava falando do autismo, né? O autismo, a gente sabe que existem graus diferenciados de autismo, né? Não é... Sim. Bom, como todas as outras, né, os outros exemplos que você trouxe aqui também. Então, se visão, você tem graus diferenciados. Mas em termos de acessibilidade, né, do autista, ou da criança autista, ou da pessoa autista, à cidade, né, e à educação. Eu tenho uma amiga que ela também é arte educadora, Rita Grego. Ela, em geral, está aqui na nossa live, hoje ela não está, mas ela também faz trabalhos com crianças autistas, né, já há alguns anos, enfim. E ela sempre relata algumas questões e ela andava muito preocupada aí na pandemia por conta desse atendimento que é oferecido na escola de forma bem sucedida, digamos, e muito específica em escolas particulares, né? Mas em termos de cidade, eu não sei se você sabe dizer como é que isso está, né? E o que a cidade precisa fazer para melhorar os seus equipamentos, né, em relação a isso, e conscientizar também, porque há talvez uma tendência, né, do carioca na atualidade eu acho que talvez pelo volume de problemas e de informações que as pessoas estão tendo que lidar, um pouco de ignorar realidades. E é ruim isso, né? Porque a gente tem essas realidades que estão aí, estão todas ao mesmo tempo vivendo na pandemia. Então, assim, se você sabe um pouco dar um retrato para a gente de como é que isso está e como a cidade seria uma cidade mais acessível, né, para essas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, nesses tempos agora. Camila, vou te dar uma varinha de condão e você vai produzir uma realidade aí. É difícil essa pergunta, porque a cidade, ela não está dissociada da sociedade. Acho que esse é ponto 1. Então, por não estar dissociada, a gente enfrenta todas aquelas questões que a gente começou conversando sobre o capacitismo, que é inclusive como essas pessoas ocupam a cidade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente não pode desconsiderar é que muitas dessas pessoas com autismo, autistas, em algum grau, elas também estão com outras pessoas que vivem uma situação de deficiência no sentido de serem seus acompanhantes ou responsáveis que vivem aquela deficiência de outra forma, mas vivem em conjunto com essa pessoa. Então, por exemplo, já vi vários relatos de pais, acompanhantes, enfim, dessas pessoas com autismo que demoraram a ir para espaços culturais ou espaços da cidade públicos por vergonha ou por medo ou por a criança simplesmente ter uma desordem sensorial no meio do caminho e voltar para casa, ou não conseguir voltar para casa e depender de ajuda, ou situações que a criança tá com a mãe, tá com outra pessoa, porque às vezes é uma criança que tem, dentro do espectro, é um pouco mais grave, e ela corre para a rua, porque ela não tem noção do carro que pode atropelar. Então, são questões tão básicas, né, de organização, tanto da cidade, quanto de entendimento de quem você é e que direito você tem a ocupar essa cidade, que estar num espaço como um museu, ele é quase o final do caminho. Porque sair de casa já é uma questão. Pegar um ônibus é uma questão. Pegar um metrô. E na pandemia, a gente tem isso extremamente potencializado, né? Assim, a gente ainda sabe que
Existem muitos riscos de você estar num transporte público, porque a gente, inclusive, está vendo pessoas que não respeitam as normas de segurança, ou distanciamento, ou o uso de máscara, coisas que são básicas. Ou como você vai lidar com uma criança que pode ter uma desordem sensorial muito grande se ela está usando a máscara. E isso a gente não pensa, né? Tipo, como a gente vai fazer com as crianças que não conseguem usar máscara? Porque incomoda, porque dói. Tem uma hipersensibilidade que não consegue usar. Então, essa ocupação da cidade, ela trata de questões tão mais complexas que não tem a ver só com caminhar, porque o próprio caminhar pode ser um problema, pode ser uma questão. Mas, enfim, ao meu ver, assim, das pessoas que eu conheço, enfim, ou tenho alguma relação que eu vejo chegar, hoje eu vejo que chega... O museu abriu recentemente, né? Ele tem um pouquinho mais completando um mês praticamente agora. A gente começou a ter um crescimento de pessoas com autismo e seus familiares frequentando o museu até de forma espontânea, não só por agendamento. E hoje a gente ainda está tentando entender como vai ser essa retomada, porque a porcentagem ainda não foi retomada e está bem baixa. Exatamente por essas questões que eu estou colocando, porque agora a gente está falando de questões sensoriais tão mais básicas que existe essa dificuldade de fato de frequentar a cidade, né? Então, assim, você me pergunta essa utopia de cidade. Eu acho que quando a gente, utopicamente pensando, conseguir ser uma sociedade anticapacitista, e uma sociedade que gera e que tem recursos que façam com que as pessoas possam livremente ocupar a rua, e não só os espaços culturais, mas a rua, e aí sim, logicamente vai chegar nos espaços culturais, é o meu ideal. Eu não sei, eu imagino que isso não seja simples, acho que não é, mas é o ideal, né? Pessoal, eu estou aqui conversando com a Camila Oliveira. Ela é artista, educadora, mestre em estudos contemporâneos das artes pela UF, especialista em arte e filosofia pela PUC-Rio e formada em artes visuais pela UFRJ. Ela é docente do curso de Psicologia da Faculdade Maria Tereza e coordenadora de educação do Museu da Manhã e desde 2012 elabora projetos de arte e educação e a acessibilidade e programas de formação de mediação cultural. Qual é Então aqui essa é a Camila Oliveira, que a gente está batendo esse papo agradabilíssimo com ela aqui sobre acessibilidade e amor e acessibilidade na polis, né? Camila, se a gente pensar assim do lado da arte e educação, né? Você traz aqui, na sua formação, né? E nessa mediação cultural, né? Qual é a diferença, né, da arte e educação para a mediação cultural, onde é que uma entra e outra não entra, e a arte e educação, ela separa essas pessoas, né, do público que vai visitar o museu, ou ela incorpora essas pessoas? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque isso vai depender muito de quem está propondo, né? Porque hoje, na área e aí quando a gente fala mediação cultural, ainda existe um dilema muito grande de quem produz essa mediação cultural dentro dos espaços museais ou centros culturais. Por quê? Essa política de educação nos museus e nos centros culturais, ela é muito recente, ela foi publicada em 2017. Então, foi um movimento muito grande, de muitos anos, e que em 2017 se consolidou como Política Nacional de Educação Museal, a PENEM, mas dentro da educação museal a gente tem muitas vertentes. Então, muitas pessoas trabalham com mediação, muitas pessoas trabalham com um guiamento. Vai depender da linha educativa que esses museus e centros culturais entendem. Exato, a instituição e quem coordena essas áreas, né, de educação. A arte-educação também tem uma questão, porque a arte-educação
ela foi muito a estrutura inicial de projeção para esses trabalhos nos museus. A Ana May Barbosa, que foi uma das pessoas que começou a discutir essa questão da arte e educação, mas a arte e educação ela não está só vinculada aos museus ou centros culturais, ela também ela pode aparecer nas escolas e em outras instituições. Mas, ao meu ver, eu não consigo perceber, e aí dizendo por conta até da minha formação, eu não consigo perceber todas essas estruturas, seja a educação museal, a mediação cultural, sem arte. Porque, pensando a arte por uma perspectiva contemporânea, a arte é intrinsecamente relacional e social. Então, se ela é relacional e social, e dependendo de como a gente enxerga essas relações, a arte vai estar envolvida nessas instituições. Então, no meu caso, por exemplo, no Museu do Amanhã, muita gente me pergunta, mas você é de arte, o que você está fazendo no Museu de Ciências? Arte e ciência são extremamente próximas no sentido de considerar exatamente a subjetividade e exatamente uma noção de causalidade. Então, tanto a ciência quanto a arte, elas são abstratas, mas elas são também extremamente existentes nesse campo que a gente convive, nesse campo relacional. Então, não está dissociado, elas são existências cooperativas, né, colaborativas em si. São colaborativas, de métodos completamente distintos, né? Exato, métodos distintos, mas elas têm essa proximidade, né, de pensar essas subjetividades e outras formas de olhar para o mundo e de perceber o mundo, essas abstrações. E se a gente pensasse em termos de arte conceitual, né, num caminho mais de arte conceitual, e essa questão que a gente está falando, né, falando sobre a cidade, e aí eu vou falar um pouco com a filósofa, porque, gente, ela é filósofa também, entendeu? Ela tem um currículo extensíssimo, então, assim, eu posso ter várias lives, mas aí eu vou aproveitar e já fazer uma coisa aqui junto, porque estou encantada, então vamos embora. Vamos falar de filosofia, Camila? Vamos. Arte e filosofia. Então, como é que a filosofia, porque a gente está falando todo um caminho de método, metodologia, tá? Mas como é que a filosofia encontra a arte, em especial a arte, né? Essa que a gente falou há pouco, no Museu de Ciências? Como é que isso caminha? E vamos expandir, né? Não precisa ser o Museu do Amanhã, mas assim, o mundo da ciência, porque eu acho que com a acessibilidade a ciência dialoga muito, né? Sim. E assim, até aproveitando para falar dessa questão, né? Porque às vezes as pessoas acham que a acessibilidade é colocar onde tinha uma escada uma subidinha, né? Bota uma placa ali em cima e aí a pessoa pensa logo em cadeira de rodas. É interessante essa coisa. Mas tem isso, né? Outro dia eu estava passando lá pela frente à Câmara dos Vereadores, falei, gente, coisa feia isso, né? Assim, ou então eu tenho um amigo que é um cineasta, que é do mundo da arte, que é o Silvio Tendler, que ele sempre diz, né, que quando você passa a ser um cadeirante, às vezes você passa a entrar eternamente pela porta dos fundos, né? Porque a pessoa diz assim, tem acessibilidade, assim, vai pelos fundos, aí é uma coisa que você até mencionou no início. Tem uma odisseia para superar, né? Todos os 12 trabalhos de Hércules, aí você chegou lá, né? Então, assim, dá para filosofar um pouco com essas questões, Camila? Só dá. Só dá. Isso que você falou, por exemplo, da rampa, e tem tudo a ver com o que a gente estava conversando antes sobre essas estruturas capacitistas, porque você não imagina a pessoa com deficiência no palco. Então, geralmente, você vê um teatro que ele tem acessibilidade, tem lá na frente da plateia um espaço reservado, mas se o cadeirante for ator, ele chega? Então, qual é o lugar da pessoa com deficiência? Ela é só espectadora ou ela pode ser uma propositora, né, de uma experiência, enfim. Então, só um comentário assim, sobre essas estruturas, e aí foi o que eu falei sobre essas estruturas capacitistas. Agora, sobre a filosofia,
tem um filósofo assim, inicial, até na minha especialização em arte e filosofia, que foi muito importante, que foi o Rancière. O Rancière tem um livro chamado Espectador Emancipado. E dentro dessa lógica do espectador emancipado, a gente fala muito de uma experiência estética que está dentro da arte e de como a gente acessa essa experiência, que não está necessariamente só, por exemplo, nesse lugar da informação. Ela está em outra ordem, é de outra proximidade com aquilo, que tem a ver com uma proximidade existencial, não só uma proximidade de alguém que te conta sobre aquilo, mas algo que passa por você, que te alcança e que você a alcança de volta. Então é quase um movimento circular, não necessariamente um movimento de baixo para cima, em que a obra diz para você o que ela é, mas o que você, na relação que você estabelece com ela, pode existir enquanto experiência. Então, o Rancière, ele tem grandes perspectivas a respeito dessa emancipação do espectador, né? Que essa emancipação, ela não tá, ela fala exatamente sobre esse descolamento de uma necessidade informativa, mas de uma dimensão experiencial. O Walter Benjamin também fala de experiência de uma forma absolutamente incrível, assim, ele faz uma relação com a infância. E tem uma coisa que eu gosto muito dentro dos dois, do Benjamin e do Rancière, que é o seguinte: os dois, também pensando no Deleuze, trabalham com uma noção de tempo que é uma noção diferente. Essa noção da experiência, ela é uma noção que não está contada no relógio, ela não está dentro de um tempo cronológico. Ela está dentro de um tempo em que o Deleuze chama de aion. E o que é o tempo aion? Todo mundo aqui já foi criança. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha andado num balanço ou descido de escorrega. Esse tempo do escorrega e esse tempo do balanço, essa sensação de frio na barriga, que parece que é uma sensação que dura a eternidade, essa eternidade em cronos cabe em 1 segundo, 2 segundos. Mas no tempo da experiência, ela cabe numa vida. Então, quando a gente fala de uma experiência com a obra de arte, de uma experiência estética, a gente está falando de uma experiência que não tem um tempo contado na hora. Tem um tempo contado na relação que você estabelece com aquela experiência. Então, sabe quando você põe o seu pé no chão, empurra para trás, para o balanço ir para trás, você tem a sensação de que você vai girar naquele ferro do balanço? É um pouco esse frio na barriga, é um pouco dessa sensação de que, como a gente não pudesse controlar, é um sentimento de frisson tão grande. E é um pouco disso que o Rancière diz na hora que a gente faz esse clique, né, da experiência com a obra, com aquela determinada exposição. Então, o trabalho da mediação cultural, ele precisa, em algum nível, trabalhar com esse tempo aion e não com esse tempo cronos, né? Contado no relógio, vamos lá, você tem que ter todo o conteúdo, toda a informação. Não tem que ter. A gente está falando de outra ordem de educação, a gente está falando de uma ordem de educação através da experiência. E aí sim, do afeto. Eu me afeto não com aquilo que é informado, mas com aquilo que é experienciado. Uhum. Então, quer dizer, você sai dessa linearidade de cronos, entra numa circularidade, numa ondularidade de aion e entra nesse mundo da emoção ou do afeto, né? Que, ao mesmo tempo, é também o mundo do trauma. Né? Quando você traz isso para o mundo da acessibilidade, né? Para a realidade da acessibilidade, como é que se lida com essas duas realidades de aion, né? Que são, falando de autismo, até que são completamente fora que ignoram Cronos completamente, né? Tem um caso que eu gosto muito de lembrar, que é o seguinte: numa das visitas que a gente planejou, a gente trabalha com o conceito de objetos mediadores. São objetos que os educadores produzem
para trabalhar os conceitos que estão na exposição. Então, a gente não usa só os recursos que a exposição produz, mas outros objetos que podem aproximar mais esses conteúdos dessas pessoas em específico. Então, tem um caso de um menino que a gente fez um jacarezinho de madeira que ele era todo articulado. E amarrou uma cordinha na boca desse jacarezinho e apresentava ele numa parte da exposição que é o Cubo da Vida. Então, ali fala do ecossistema da Baía de Guanabara, fala de questões mais específicas da vida. Então, a gente deixava esse jacarezinho, a criança encontrava esse jacarezinho, e geralmente ela se interessava por ele e queria brincar com ele por toda a exposição. Só que até chegar ao Cubo da Vida, a gente tem outras coisas na exposição que não necessariamente podem ser tão atrativas como foi esse objeto para essa criança. Então, a educadora, uma das educadoras que estava fazendo, era a primeira visita dela, ela estava extremamente nervosa e eu estava acompanhando. Aí, no meio, assim, antes de chegar no Cubo da Vida, ela virou para mim e falou assim, cara, o que eu faço agora? Porque, assim, ele não está se conectando comigo. Ele está aqui correndo, ele está aqui desconectado, ele está aqui. Eu falei, ó, ele não está desconectado. Ele está desconectado para o seu padrão de conexão. Mas ele está aqui, ele está prestando atenção de outra forma que a gente percebe só, ele está olhando, ele está prestando atenção. E aí ela, beleza, vou confiar. Foi. E aí ela foi meio achando que não estava, mas o menino estava prestando atenção. Foi na angústia, né? Ela foi na angústia, mas ela confiou. Ela falou, tem gente aqui comigo, eu vou nessa. E aí, beleza, ela foi. E quando chegou no cubo e o menino pegou o jacaré, eu falei assim, vai lá e fala do jacaré com ele. E aí ela foi e começou a puxar assunto com o menino e falando do jacaré. Só que ela foi querendo muito resolver essa angústia dela e não dele de se aproximar. E ela começou a falar muito. Eu falei, devagar, vai com calma, observa para você falar com ele. E aí ela foi dar uma parada e começou a observar a relação que ela estabelecia com esse jacaré. Num determinado momento, enquanto ela foi prestando mais atenção, ela conseguiu falar com ele coisas que tinham a ver com o que ele estava conectando e não com o que ela queria que ele se conectasse. E esse processo dela, inclusive, dela aprender como se relacionar, e não ele necessariamente, de descentramento, foi incrível, foi incrível, porque não era ele só que estava ali aprendendo a se relacionar, mas ela que não sabia lidar com a diferença e que foi aprendendo, e que é isso. A gente está aprendendo em conjunto. Então, no final, assim, foi muito incrível, porque no final ela continuou falando com ele e ele percebeu que ela tinha essa intenção de conexão e queria se conectar. E ele também, mas da forma dele. Ele foi, olhou para ela e soltou um sorriso de canto de boca, assim, sabe? Ele não era oralizado, não era verbalizado. E ele soltou um sorriso e entendeu que ela estava falando da mesma coisa que ele. E no final, a mãe tinha já contado pra gente que ele não abraçava muito e tal. E no final, ele terminou a visita no colo dela. E ela contando histórias pra ele e ele, assim, abraçado nela. Então, que disponibilidade é essa que a gente se coloca, né? A gente tem muito medo envolvido. Então, quando eu falo desse tempo Aion, é um tempo que eu não posso achar que a experiência vai, em 10 minutos ele vai estar aqui super conectado comigo. Não vai, porque a conta não é essa. A conta é da relação, né? Então, acho que esse é um exemplo. Tem um filósofo, Martin Buber, que ele fala dessa relação, né? Ele fala dessa relação eu-tu, seria essa relação verdadeira que a gente está aqui conversando, seria esse tempo Aion que você está conectado, né, com essa emoção, está conectado com uma outra coisa para além da linearidade de Cronos ou da dureza de Cronos. E ele fala da relação eu-outro, né, que quando você, na verdade, está numa relação de uso do outro, no sentido de que, e ele dá dois exemplos assim, muito, muito claros, né? Ele fala essa relação eu-outro é quando você vai ao restaurante, pede ao garçom uma sopa, o garçom vai até a copa para pedir a sua sopa e tem um infarto e morre. E outro garçom vem servir a sopa para você e você não está interessado nisso. E você ainda é capaz de fazer um escândalo se a sua sopa não chegar. Né? Então, e já a relação eu-tu não, é essa relação que é a relação da conexão mesmo, né?
de uma pessoa com outra, onde não há o uso do outro, só há a conexão. E ele dá um exemplo belíssimo, que é um exemplo de uma pessoa que vai até uma fonte de água e nela vê a lua todas as noites. E aí fica dialogando com a lua, e batendo papo, conversando, e vai embora feliz, né? E até que um dia ela vai até essa fonte, olha para a lua, conversa, fica super, né, conectada ali e sai para voltar para a tenda dela e tem um pensamento angustiante que é: talvez a lua não esteja lá amanhã. Será que a lua vai estar lá amanhã para eu bater papo com ela? E aquela angústia vai crescendo de tal forma com ela que ela retorna até a fonte de água, procura uma pedra e tampa a fonte. E vai para casa feliz, porque a luz está segura lá dentro. Guardada. Então é um pouco isso, essas relações, né? Que você está ali, ou você está verdadeiramente, né? Ou está em relação, ou você não está. Né? Não existe essa possibilidade de meio termo. Né? E aí não há o uso do outro. Camila, a gente já está caminhando para o final da nossa hora de entrevista, passou rapidíssimo. Né? Então aqui pelo meu relógio aqui faltam 3 minutinhos. E aí eu vou deixar esses 3 minutinhos para você trazer algum tema dessa área de arte e educação, de acessibilidade, desses tempos pandêmicos, de tudo isso que a gente conversou aqui. Que recado você daria em pleno Outubro Rosa, né? Pré-entrada aí nos últimos meses do ano e ainda muita confusão na nossa vida, com museus, escolas, enfim, equipamentos todos da nossa cidade, e como trazer assim, um pouco de amor na polis, né? Nessa temática toda que a gente conversou. Qual é o recado final que a Camila deixa pra gente? Olha, eu acho que é sucinto, é resiliência. Eu acho que o que a gente precisa cada vez mais aprender é resiliência. Essa capacidade que a gente tem de adaptação, de transformação, de cooperação. Eu acho que a resiliência é, se a gente puder pensar qual é o aprendizado desse momento de pandemia, é aprendermos a sermos resilientes. Acho que esse é o recado. E pacientes, muito pacientes, porque a situação é bem complexa. E então, essa pessoal, capacidade precisa estar atenta. Pessoal, resiliência e paciência, e eu vou falar muita temperança, que é aquela capacidade de você sair equilibrando essas coisas todas, não é? Nesses momentos muito difíceis, em que todas as emoções estão aí à flor da pele, como se diz, né? Pela cidade, uma cidade que a gente está caminhando, ao mesmo tempo ela é acessível, mas é proibida. Então acho que todos nós estamos lidando com a questão da acessibilidade à cidade, né? De todas as formas, seja por questões invisíveis, né? Por um vírus, ou seja por outras questões, ou rampas e outras coisas mais. Então, queria muito agradecer a você, Camila, muito obrigada pela sua participação, por você ter vindo aqui no nosso programa Amor da Polis. Ele vai ficar gravado na nossa plataforma digital, vai ficar gravado aqui, depois eu mando o link. E é isso, resiliência, esperança também um pouco, e muito amor na nossa cidade. Sim, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Agradeço a todo mundo que veio aqui assistir. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.